realidade dos céus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, levanta a mão assim, as duas mãos, bem alto. Agora estica bem e faz assim. Aê, relaxou, não relaxou? Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas quando o Senhor nos visita, fica leve, não fica? Ele tira a culpa, Ele tira o jugo. Só que, sabe o que acontece? Quando a gente sair dessa porta aqui, nós vamos em direção da nossa casa. Parece que os bichos estão tudo lá esperando nós. Quando a gente entra, eles vêm, brof! Os boletos que a gente sabe que vai ter que pagar, a conta que não está fechando, a opressão do marido, da mulher, as fraquezas por saber que acordamos tarde mais uma vez, que era para acordar cedo, a dificuldade de não entender uma coisa que a gente queria entender, de passar mais um dia sem fazer devocional, sabe aquelas coisas que frustram nós? De eu queria ser melhor, mas não consigo. Ou aquela angústia de mais um dia eu vou ter que aturar minha esposa, mais um dia eu vou ter que aturar meu marido, e a gente volta e parece que aquele sentimento, não é que muitas pessoas aqui talvez não sejam más, mas parece que a gente quando volta para casa aquilo tudo volta, a ansiedade, e o Senhor mas o Senhor Ele quer quebrar o jugo, amém? O Senhor Ele me deu uma palavra essa noite, para trazer um alento ao teu coração. Abre comigo Lamentações, capítulo 3, verso 21. Não, verso 19. Diz assim, ó, Lamentações 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Irmãos, sabe quem escreveu Lamentações? Jeremias. Quando Jeremias escreveu Lamentações é porque o povo de Israel estava sendo cativo da Babilônia. Os empresários, os pastores, tudo ia ser desolado, a nação ia cair. Muitas vezes nós não conseguimos perceber que a luta ela vai além de nós mesmos. Quantas pessoas talvez, conforme passou aquele filme ali, foram vítimas de um sequestro do seu filho? Sabe, ontem à noite eu e a Suelen conversávamos assim no carro, o que é pior? O filho morrer ou ser sequestrado? Entre nós dois concluímos que ser sequestrado, porque imagina você viver com a esperança de ele voltar, é muito pior, tu não saber o que estão fazendo com ele. Amém, tu falou? É o que nós pensamos. Por quê? Agora, quantas dessas pessoas vítimas estavam unidas com um grupo de pessoas para orar contra o escravismo sexual infantil? Irmãos, junto com a MCM, nós resgatamos diversas meninas do escravismo sexual. Eu pude conhecer uma pessoalmente, magrinha, que nem a Ana Júlia, que nem a Anabelle, nem a Dai, magrinha, sabe? Que nem a Pati, aleluia. Cortou o açúcar, Pati, agora tu vai voar, viu? Tu tem que se segurar para quando dá um vento, tu não voar. E aí o que acontece? Ela recebia mais de 30 homens por dia, por $1, $2. É muito insano isso, irmãos. Só que está cheio. Lá na Tailândia tem uma rua, que nem uma 25 de março aqui de São Paulo, só que é de prostituição de criança. É liberado. Então lá. Só você ir lá que você pode pagar e ir. Tem homens que saem do Brasil para ir lá, paga e vai, porque aqui não pode, lá eles podem. Só que quantas vezes nós
pegamos um turno de 1 hora e falamos assim, ó, eu vou peitar esse turno, eu vou ser líder desse turno para orar pelos órfãos do Quênia, da Tailândia, ou dessas meninas. A gente não faz. E eu não estou nem dizendo ir, eu estou dizendo orar, que é mais fácil, né? Estamos protegidos aqui no quentinho, ar-condicionado quando está quente, e é quentinho quando está frio. Então, para pensar comigo, Jeremias estava vivendo isso, então as pessoas às vezes sofrem e pensam, meu Deus, está acontecendo comigo, só que não estava guerreando na linha de frente. Irmãos, tem coisas que eu guerreio que talvez eu nunca vou ver o resultado, mas os meus filhos verão, amém? Sabe quando o homem ia para a guerra nos Estados Unidos, ele ia para morrer, mas ele falava assim, ó, os meus filhos viverão livres. Nós temos que entender isso, irmãos. Agora, Jeremias estava nesse lugar. Você está entendendo como as coisas que a gente não dá importância podem chegar até nós? Você entendeu? Nós não temos um turno de oração que combate o escravismo sexual. Se a gente orasse, a causa estaria aqui latente. Daqui a pouco alguém ia falar, pastor, meu coração está queimando. Para quê? Eu quero ir lá, pastor. Eu quero abrir uma igreja lá no lado. Eu quero, se vocês me der R$1.000 por mês, eu fico com uma igrejinha aberta, orando dia e noite só para ganhar aquele povo. Mas por que isso não acontece? Porque a gente não ora. Porque Deus não precisa de dinheiro, Ele precisa de ceifeiro. Ele falou assim, ó, rogai ao Senhor da seara que precisa de ceifeiro. Então, Deus precisa, mas a gente, Jeremias pregou muito isso que eu estou falando aqui. Isso que eu estou falando aqui, se você ler o livro de Jeremias, ele passou 40 capítulos falando a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Ninguém se converteu, o povo foi cativo, por causa da maldade do coração. Pai não era pai, mãe não era mãe, não era discípulo de pastor. Hoje o Cris mandou uma mensagem para mim de uma pessoa conhecida que mandou para ele, falei, pelo amor de Deus, congregar é ter comunhão, não precisa estar na igreja. Meu Deus do céu, o povo está doido, né, Cris? O povo tem umas ideias que estão doidas. Não está entendendo nada não. Aí fica sozinho, morre. Não existe comunhão sozinho. Se começar a ter comunhão, se torna uma igreja. Mas amém. Agora sim, o que a gente tem que entender é que se a gente não se preocupar hoje, amanhã baterá a nossa porta. E aí depois a pessoa fala, Deus é injusto comigo que Ele deixou eu padecer. Não. Deus te deu poder para guerrear hoje. Você está entendendo? Então Jeremias, ele tentou fazer isso. Só que perdeu. Jeremias reinará no céu, porque ele cumpriu o chamado, mas na terra ele perdeu. Perdeu. Triste, não é? Se fosse um coach aqui a falar, não, porque a vitória está para todos. Jeremias perdeu. Noé perdeu. Porque ele pregou para todos. Ele perdeu todos que estavam fora. Mas ele e sua família entraram na arca. Mas a pregação dele, se fosse para dizer assim, ó, quantos 1000 pessoas te ouviram no ministério? Noé ia falar, ninguém. Mas a minha família me ouviu. Porque eu estava pregando todos os dias. Eles viram que era de verdade. Você está entendendo? Então, Jeremias, ele subiu, mas o povo desceu. Esse era o quadro, amém? Essa é a introdução para você entender aonde Jeremias estava. Ele estava nessa celeuma. A nação de Israel estava descendo de água abaixo. Juízo. Os pastores não se convertiam, cada um preocupado consigo mesmo. As pessoas preocupadas com as suas próprias casas, seus próprios filhos. Em vez de chorar por uma criança que não tem pão, está chorando porque não pode trocar de carro. Ou porque, sei lá, não pode comprar uma mesinha para a sala. Entende? Então tá, ele estava nesse lugar. Aí ele falou assim, ó, tá abatida a minha alma, Senhor. Tá abatida. Sabe, tá aqui? Tá abatido. Só que daí ele fala assim, ó. Aí é que tá o negócio. Disso me recordarei, 21. No meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele.
Amém? Então, pastor, o que aconteceu? Por que o pastor está falando isso? Irmãos, são dias de coisas simples. Sabe, hoje eu até Dai passou lá em casa, foi lá fazer uns negócios no salão, eu falei, sabe Dai o que eu queria hoje? Eu queria ir para a igreja e só ficar adorando. Não falei, Dai? E nós fizemos isso. Como Jesus é bom com a gente, não é? Sabe por quê, irmãos? No culto de quarta eu falei também, não falei? Era Jesus, viu? Vocês ouvem o pregador que Jesus está falando. Simples. Nós temos que voltar para o que é simples. Volta para o que é simples. O gosto de estar com os irmãos cantando. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Sabe, volta para esse lugar. Simples, irmãos. Vim sexta-feira à noite aqui, mais tarde, junto com a galera faminta. Simples. Sabe o que é simples? Se organizar para um sábado fazer um evangelismo. De dia a gente alcança o povo no Ramiro. De noite nós alcançamos quem precisa de sopa lá, que está no frio, ou de comida, ou sei lá, um abraço, né? Quem está na prostituição às vezes precisa de um abraço que não seja libidinoso. Vamos visitar os irmãos, fazer uma caravana aí, vamos fazer um rodízio de irmão aqui, ó, para alegrar a casa dele. Simples, simples, irmãos. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Deixa eu te falar, são dias de muita guerra, de muita opressão. O governo vai te oprimir, o mundo vai te oprimir, Instagram vai te oprimir, a tua alma vai te oprimir, mas traga aquilo que te dá esperança. Amém? São dias de a gente parar e saber com quem a gente está guerreando. Agora aqui desceu uma unção, mas quando tu for para tua casa, aquelas velhas ideias e a velha forma de pensar vai voltar. Talvez agora muitos conseguem entender por que a gente não pode ouvir música secular, música mundana, porque elas ficam ativando memórias, engendrando memórias para tu se mover por essa prostituição toda. Te baliza e aponta para o mundo. As músicas querem fazer tudo ficar bem, mesmo quando está mal. Jesus não. Jesus fala, tudo pode estar mal, mas comigo vocês estão bem, porque ainda que tudo está caindo, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eternidade. Quer saber? Pode me matar. Quer saber? Não quero mais conquistar nada nessa terra. Vou ter o necessário, sou peregrino em terra alheia e vamos embora. Quero ir para o céu. Acabou, irmão. Ninguém mais é capaz de te maltratar, porque o céu é um caminho. Traga a tua memória. Eu preciso voltar para o caminho celestial. Não viva pela terra. Eu preciso manter na minha memória as coisas simples. É simples, irmãos. O grande segredo da Bíblia, em 2014, em junho de 2014, eu não lembro quando eu fui batizado, infelizmente, eu não tenho a data. Eu não lembro quando eu aceitei Jesus, eu lembro que foi mais ou menos com 15 anos. Mas eu lembro o dia em que o Senhor me trouxe uma revelação que mudou a minha vida. Salmo capítulo 1, versículo 1. Eu estava em Camboriú, num lugar, quando o Senhor me trouxe essa revelação. Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pastor, qual que é a chave do Salmo 1? Prazer. Quando eu descobri isso, eu comprei um teclado, baratinho, de R$400 na época, fui lá em Brusque pegar, na loja Vikings, usado, seminovo. Eu tinha um Celta ainda, ou um Clio, alguma coisa assim, alguma coisinha pequenininha assim, que era 1.0 e que quase não andava. E aí eu fui lá e peguei, eu lembro que eu fui para casa, armei e eu falei, Senhor, eu quero aprender a tocar teclado, para eu ter prazer enquanto eu oro. Porque eu descobri que eu tenho que ter prazer. Vir para a igreja, irmão. Sabe onde eu queria estar agora? Aqui.
Sabe onde eu quero estar amanhã? Sentado com os pastores que falam mal da gente. Porque eu amo o que eu faço. Eu amo a igreja do Senhor. Não importa se eu fui magoado 300 vezes. Não importa se me traíram 100 vezes. 70 vezes 7 a quantidade que eu tenho que perdoar por dia. Vamos para cima. Volta para o que é simples. Sabe por que eu me apaixonei pela Suelen? Porque eu entrei no Facebook quando ela comentou numa música lá da Cultura do Reino. Eu tenho que conhecer esse ministério, irmãos. Eles foram a via pela qual eu conheci a Suelen. Eu tenho que um dia lá em São Paulo conhecer eles. Cultura do Reino é o nome. E aí a Suelen, eu vi uma foto de uma menina com uma vassoura na mão. Olhei aquilo em cima de um púlpito de uma igreja. Eu pensei, pronto, não é possível. Eu me apaixonei pela Sueli limpando o púlpito com vassoura, irmãos. Porque eu sabia que quem passava vassoura em púlpito de igreja e postava a foto era muito de Deus. Era muito de Deus, não é possível. Para se alegrar na faxina, tem que ser de Deus, irmãos. Não é só quem está aqui para ver gente dançando com vassoura depois de casamento. Entendeu? E eu não vou falar o nome, porque a mulher dele está de laranja e ela é morena e baixinha. Então, eu acho que é laranja isso aí, né, irmão Léo? Laranja, marrom, sei lá. Então, irmãos, eu me apaixonei pela Suelen porque eu vi ela fazendo algo simples. Aí depois eu comecei a conhecer ela, falou, eu estou indo lá para minha casa, eu vou ficar orando em línguas. Eu, como é que é? Não, vou ficar lendo a Bíblia, declarando a palavra no meu quarto e orando em línguas. Eu falei, meu Deus, eu preciso casar amanhã. Eu falei, mas não é possível. E não era algo religioso quando eu conheci a Sueli. Glória a Deus pela igreja do pastor Wesley, a casa do adorador. Não era religião. Era de verdade. Eu pensei, pronto. Me apaixonei, nunca vi. Aí ela me apresentou uma banda chamada Ministério Zoe. Eu me apaixonei mais ainda, que eu não conhecia aquela banda até hoje. Toca lá no meu carro 300 vezes essa música. Por quê? É simples. É o fogo que queima. É a pregação que não cessa. É o dízimo. É a oferta. É o estar junto com o pastor. É estar fazendo parte do mutirão de limpeza. Que aqui, graças à Havana, foi abolido isso, né? A Havana aboliu. Vocês já viram que não tem mutirão de limpeza aqui? Porque a Havana organizou um negócio de um jeito que não tem. Aí tá o pessoal, Ana Júlia, Gil, essa galera aí, faca na caveira, não deixa nós nem trabalhar para isso. Então temos que trabalhar em outro lugar, amém? Senão Deus vai cobrar. A quem muito é dado uma Havana, uma Gil, Mana e toda a equipe de limpeza aí, Jaque e tudo mais, muito é cobrado. Aí o pessoal pergunta, pastor, por que tu está lá orando e chorando? Eu falei, gente, tem gente lá na igreja, limpando a igreja de graça. Se eu não estiver orando para preparar um sermão que vai mudar a vida de alguém, Deus me mata. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E eu falei, glória a Deus, vamos para cima. Simples. Sabe? Trago-me à memória as coisas que me dão esperança. É aquela palavra que diz, a eternidade é viva, muito mais que o temporal. Tudo aqui pode estar dizendo que não, mas ele está dizendo que sim, amém? Tudo aqui está dizendo que não, mas ele está dizendo que sim. Ele ainda diz que se eu dizimar, se eu ofertar, se eu orar, sabe, as coisas vão acontecer. Em Mateus 6,33, a Jaque veio falar, pastor, eu estou com um negócio aqui, eu não sei se eu começo a fazer um estágio à noite, mas eu não posso mais ir no culto, mas é na minha área. Sabe, irmãos, quando eu fui aconselhar a Jaque, eu pedi uma palavra para o Senhor, porque é muito sério, né, o emprego é tal, ela vai casar. A passagem que o Senhor me trouxe foi Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Aí eu aconselhei, eu falei, não larga. Você é empresária? Não, então fica aqui. Se aperfeiçoa, cresce, estuda, vamos exercer algum ofício, abençoar a sociedade, ganhar dinheiro, claro, a gente precisa disso, até que o Senhor levante pessoas para nos manter aqui dentro, levante os empresários para a gente poder trazer mais gente aqui. E aqui, irmãos, não é lugar de vagabundo não, amém? Porque quem está aqui trabalha, até o Deolino que cai de paraquedas trabalha junto, limpa as cadeiras aí, até ele, nem ele passa.
Aqui é lugar, irmãos, de gente que trabalha de verdade. Fala com a Camila, o quanto ela trabalha, ela fala, não dá tempo de conversar não, que eu tenho que trabalhar, porque a gente trabalha de verdade, a gente não perde tempo. A gente só não faz mais de verdade, porque ainda não tem mais dinheiro, porque quando Deus começar a mandar dinheiro, nós vamos fazer mais, amém? Quando chegar o irmão aí que vendeu uma terra que está sobrando, e falar, vamos injetar tudo no ministério, irmãos, aí eu quero mandar uma meia dúzia lá para a Somália, só com passagem de ida. E depois, se der boa, eu deposito para voltar. Senão eu guardo dinheiro aqui para nós usar para outra coisa. Vocês estão entendendo? A gente tem que fazer mais. Mas é simples, irmãos. Fazer a obra de Deus é tu dar um beijo, um abraço numa criança. Fazer a obra de Deus é a gente conseguir fundamentar aqui os reforços escolares para poder discipular as crianças e daí ensinar matemática, português. A Anabelle vai entrar com a gente nisso. Tu precisa de muito para ensinar uma conta de adição? Não precisa. Tu precisa de muito para ensinar o ABC? Não precisa. Tu precisa querer. Os maiores santos da terra não se fala na intelectualidade deles, fala no amor. O quanto eles se entregaram. O quanto eles se entregaram. Sabe, tem na biografia, eu não sei se é verdade isso, mas pelo menos está numa biografia que eu li da Madre Teresa de Calcutá, canonizada pela Igreja Católica. Um dia ela estava cuidando das feridas dos doentes, lepra, podre, e tal, aquele cheiro. O empresário chegou lá e falou, e perguntou para ela, não é possível, quanto que tu ganha para fazer isso que tu está fazendo? Sabe o que ela falou? Se fosse por dinheiro eu não estaria aqui. Temos que entender isso, irmãos. Se fosse por dinheiro eu não estaria cheirando podre. Sabe, coisa simples, irmãos. Às vezes eu vejo aqueles filmes de guerra, e aí eu vejo o pessoal lá tirando, um mata outro e tal, aquela coisa, e tem uma pessoa lá num hospitalzinho pequeno, e o pessoal chegando sem perna, e ela faz curativo e tal, e bota uma morfina. Sabe, eu olho para esses médicos, enfermeiros, e eu me vejo lá. Penso, meu Deus, Senhor, é o último consolo. A pessoa está dizendo, calma, deixa eu te medicar, só para tu morrer sem dor. É o último consolo, sabe, coisa simples. Às vezes a gente se torna tão complicado, a gente quer chegar em lugares tão altos que a gente esquece o quão gostoso que é estar aqui na frente, sentado numa mesa falando da Bíblia. Eu tenho falado para os irmãos, e eu reitero isso, falem da Bíblia, senta ali, abre um Gálatas ali, das obras da carne, senta com a galera aqui, fala disso, vamos falar da Bíblia. É gostoso falar da Bíblia, quando ela faz parte da gente. Então, Jeremias está falando, olha, está tudo muito complicado, está caindo, o pau está comendo, está torando o negócio ali, mas vamos lembrar das coisas que o Senhor falou? Vamos expulsar demônio de novo, vamos orar por cura de novo, vamos se embriagar no vinho do Espírito enquanto a gente adora de novo, vamos falar assim, pastor, eu quero ser formado para ser missionário, ou que nem o Vitor, que estava se formando em enfermagem, técnico de enfermagem, e falou, pastor, eu quero largar. Falei, por quê? Não quero ser enfermeiro. Por quê? Eu quero ser um adorador na casa do Senhor. Aí, a entrega dele aumentou o nível de unção. Hoje, derramou o céu aqui, irmãos. Moisés cheio de Deus, Davi cheio de Deus, tudo gente que estava emperebada, e Deus está mudando tudo. Deus está mudando tudo. Vitor também, Vitor olhava para mim, não sei se eu quero andar com o pastor, muito esquisito. Não, estou brincando, não era tanto assim não. Às vezes o Vitor para mim e fala, me perdoa pastor, eu te dei muito trabalho. Eu falei, deu nada, você foi grande. Sabe, irmãos, coisas simples. Eu não estou dizendo que tudo se resume a cantar e a pregar. Eu estou dizendo que é coisa simples. Eu tenho prazer de estar na quarta de novo aqui. Quem não tem prazer, Salmo 1, bendito é o homem que tem prazer. Se tu não tiver prazer, tu não vai aguentar, irmão. Se tu não tem prazer em ter comunhão e falar com os irmãos, porque a Bíblia fala, a promessa do Senhor é, eles serão um. Jeremias está falando assim,
Eu trago à memória as promessas do Senhor e eu descanso nelas. Qual que é a promessa do Senhor? Eles serão um. Como que nós vamos ser um? Se submetendo a uma só palavra: Bíblia. Ela é especialista em matar todo mundo para todo mundo ser um, amém? Na cruz, nós encontramos a humilhação. A humilhação é um lugar de cruz, e nesse lugar nós estamos juntos. O Vilmar esses dias liberou uma frase que a gente postou, que ele falou: se todos morrermos juntos, ressuscitaremos juntos. Os anjos estão entrando ali por cima, né? O Lucas Vila. Ressuscitaremos juntos. Amém? Simples, irmãos. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês, lembrem. Abre comigo Zacarias 4:10. Zacarias 4:10. Diz assim, ó. Essa tradução está meio escrita, mas deixa ela. Porquanto aqueles que acham insignificante os dias dos pequenos Meu, tá muito ruim. Troca aí para mim, por favor. Tá demais de ruim. Como é que pode, gente? Estragar a King James. O original não é isso aí, não. Troca aí, bota uma outra. Deixa só essa primeira frase. Pode ser essa daí já dá para engolir. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas... A tradução do original, irmãos, diz assim, ó: não despreze os pequenos começos. As coisas pequenas aqui, as coisas do início. Lembra, sabe? Todo mundo aqui um dia se converteu, amém? Os pequenos começos. Querer ser batizado. A paixão pelo evangelho. O fato de estar junto. Pequenos começos. Não despreze, valorize os pequenos começos. São dias de coisas simples. São dias de a gente ter prazer. Sabe, muitas vezes a gente está sentado com os irmãos na quarta e a gente não tem prazer disso, porque a nossa alma está querendo ir lá resolver uma coisa que deixou pendente. Tem vezes que a gente não vai no GU, quando a gente vai, a gente não tem interesse, a gente não se envolve, porque não tem prazer. Mas por que eu não tenho prazer se o Senhor Jesus falou que é importante a gente ter comunhão de verdade? É lá onde nós somos modelados, transformados, ensinados. É lá onde nós podemos falar do amor de Jesus. No GU não é um lugar onde a Bíblia diz que é para você, estuda lá Atos 2:40, não é para você ficar quieto, é para você compartilhar, é para você convidar um vizinho. Sabe o que é o GU? É para a gente se organizar e falar assim, ó, vamos lá na minha rua. Aí a sogra está conversando com uma pessoa lá, não está? Faz o GU na casa dele, lá da nossa rua. Vai um dia lá e fala, a gente ter um grupo de unidade, vamos fazer aqui, é o encontro, aí vocês participam, você cede a casa para nós, aí ora por eles, vai na casa de quem nunca foi alcançado, vai, forma o grupo ali, porque está todo mundo formado, né, Wander? Já está todo mundo grudado, né? E aí vão, sabe, enche essa cidade de Deus, enche a tua casa de Deus, as coisas pequenas, todo mundo pode fazer isso, mas Satanás quer roubar isso, porque tu se sente angustiado, tu se sente com vontade de ir para outra direção, viver uma outra vida, e Deus está falando assim, ó, é simples, andem junto, ouve o pastor, aconselha, traz demanda. Irmãos, o meu relacionamento contigo só funciona se tu trazer demanda, se tu não trazer não funciona. Eu sou pastor, eu não sou amigo, eu não sou filho, eu não sou colega, eu sou pastor. Então a gente tem que desenvolver isso e crescer. Pequenas coisas, sabe, às vezes eu estou em casa e quando a Sueli percebe que o clima está meio tenso, ou que eu estou um pouco em conflito, porque é que vocês não me conhecem muito, irmãos, mas eu tenho 1 a 5 crises por semana, amém? Eu tenho que resolver elas. Aí sabe o que a Sueli faz?
ela pega o celular, ela bota lá em cima da copa lá, cuida que está abrindo aí em cima, irmão, os anjos estão querendo entrar, pode cair alguma coisa, viu? E aí, eu estou falando, vocês acreditam? Tem vento, né? Mas o Espírito é como um vento que sopra, amém? A Sueli bota o celular, ela bota a música do Antônio Cirilo, eu gosto muito de Antônio Cirilo, ele encontrou um lugar de intimidade com Deus. E ela bota o celular com o Antônio Cirilo cantando lá e já começa a mudar o ambiente. Sabe por quê? Porque já começa a reativar as memórias. Amor, compaixão, perdidos. Eu posso estar mal às vezes, mas tem quem tenha pior. Eu conheço a revelação do Senhor. A minha vida já passou, já deu. Tudo que eu precisava eu já tive, já tenho, já passou. Eu preciso viver pelos outros, como o meu Senhor viveu. Simples, é simples. Sabe coisa simples que a gente tem que voltar nesses dias que... Eu estou falando, irmãos, de dias que vão agitar teu coração. Tu vai querer, vai dar uns trecos aí numa galera. Uns vão dar problema de saúde, se não se posicionar. Outros vão querer separar do casamento. Outros vão querer se separar dos filhos. Porque vai pressão, vai vir pressão. E eu estou falando, olha para o que é simples. Uns vão querer parar de vir na igreja, outros de ir no GU, outros de estar no culto de alinhamento na quarta. Vai vir pressão. Outros vão até vir na igreja, mas não vão mais estar alinhado o coração do pastor. Pressão. Senhor, eu levo a minha mente para as coisas que me dão esperança, as tuas promessas, cada palavra que tu falasse, cada coisa que tu dissesse, eu vou fazer. Permanecerei na doutrina dos apóstolos, me manterei na comunhão, no partir do pão, no cultuar semanal, na oferta, no dízimo. Eu irei e pregarei o evangelho para quem não conhece. Eu terei pão para dar para quem está com fome. Eu terei um abraço amoroso, Senhor. Sabe o pessoal que estuda aqui no colégio, eles estão precisando de um abraço com amor. O amor dá destino. O amor faz tu perdoar aquilo que te ofendeu. Quando tu larga o que te ofendeu, tu acha destino. O amor, ele te tira do passado e te aponta para o futuro, porque ele resolve o passado. O Senhor quer nos levar para esse lugar. Simples. Sabe o que é simples, irmãos? Que parece que não tem efeito nenhum. Um jejum de 24 horas que quebra o jugo. Tu faz o jejum, daqui a pouco tu se sente, parece que eu estou mais, sabe? Estou mais leve. Porque aquela culpa, aquele jugo que tu carrega que não é teu, começa a quebrar. A Bíblia diz que o jejum quebra o jugo. Simples, é jejum. Só que a Bíblia também diz que não adianta tu jejuar se tu não estiver submisso ao amor, ao pastor, ter comunhão com os irmãos. Não adianta tu jejuar para levantar o dedo e apontar para o irmão. A Bíblia fala isso, está lá em Isaías 58. O jejum tem que quebrar a tua falta de amor, os teus medos. Sabe o que é simples também, que o profeta está falando aqui, que tem que se recordar? Devocional. O devocional, irmãos, escuta uma coisa, eu vou te dar uma chave para você guardar. O devocional, ele é uma chave para tu vencer a tua mente. Por exemplo, a tua mente começa a ficar perturbada. Sábado de manhã eu acordei mais tarde, queria acordar às 5, acordei, era 8, 8h30, perdi o horário. Eu já acordo perturbado. Porque eu gosto de acordar às 5 para poder meditar na palavra, para colocar minha mente nas promessas do Senhor. Porque quando tu acorda às 8, 8h30 e você não tem tempo de fazer devocional, a primeira coisa que tu vê é uma notícia no Instagram que está dizendo que a ideologia de gênero está sendo estabelecida. A segunda coisa é que o aborto está em votação. A terceira coisa é que o diesel vai dobrar. Tu morre. Fala, não, pronto, a casa caiu. Tu começa a entrar em parafuso. Agora, quando eu acordo cedo, eu vou para o devocional. Deixa eu te falar uma coisa, o devocional não é ainda quando tu chega diante de Deus para pedir. Eu pedi e o Senhor fez os meus sonhos. Isso não é devocional. Isso não é devoção.
Isso é petição. É o que a Bíblia chama de petição. Devocional é quando tu fica tanto tempo diante dessa palavra que ela começa a te pedir algumas coisas. Guarda esse conceito. Devocional é quando tu fica diante dessa palavra tanto tempo que ela começa a falar: resolva teu passado, perdoa quem tem que perdoar, ama o teu irmão, se submeta ao teu marido, organize a tua vida financeira. Está aqui, ela vai falando. Arruma as malas, Jesus está voltando, aleluia. Tem uma onda de injustiça chegando. Tem. A gente não vai conseguir parar. Existe uma agenda mundial das nações que já está correndo. Mas tem uma onda muito maior. Aleluia. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele rugiu, irmãos. Tem uma onda que está vindo de injustiça. Se tu olhar para essa onda, tu vai ficar desesperado. Mas quando eu olho para essa onda pequena, daqui a pouco eu olho para cima, tem uma muito maior vindo. Haverá o grande dia, terrível, grande e terrível, dia do Senhor, que Ele cairá sobre a terra, e todos aqueles que estão na maldade serão limpos. Grande para aqueles que querem Ele, sua justiça e bondade. Terrível para aqueles que querem oprimir o ser humano. Grande para aqueles que querem arrumar a mala. Terrível para aqueles que querem usufruir da maldade da terra. Simples, devocional. Chega um momento que a Bíblia começa a te falar, e aí tu começa a ficar, sabe, irmãos, eu dobrava o meu joelho, e eu orava exatamente 50 minutos, ou 51 e pouquinho, porque era o tempo que tocava o CD chamado Toque no Altar, do Trazendo a Arca. Na época era Trazendo a Arca e Toque no Altar. Para a direita, para a esquerda, à minha frente, esse CD aí. Tinha 50 minutos de duração. Botava lá no System, porque não tinha pendrive na época ainda, e aí ficava tocando. E eu ficava pedindo, e faça isso, e faça aquilo, e faça aquilo, e faça aquilo. E faça na minha mãe, e faça na minha casa, e faça no meu sonho, me faça entender qual que é meu destino, e blá 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 blá. Beleza, eu estava pedindo. Mas chegou um momento. Irmãos, era tão violento que Deus me protegia de um jeito que vocês não têm noção. 2 vezes se levantou, o Daniel conta muito essas histórias. 2 vezes se levantou pessoas para me quebrar todo no colégio, porque eles tinham raiva de mim. E quando ia chegar na hora de eles me bater, 5 minutinhos antes alguém cruzava com eles e batia neles. Um ficou preso 2 horas num acidente. Estou falando para vocês. Não se mete comigo. Se eu tiver em oração vai dar B.O. Não, irmãos, mas é que Deus guarda. Deus guarda. Porque eu não me levantei contra essas pessoas. O que eu estou querendo falar para vocês, eu estava lá. Só que eu só estava pedindo ainda. Aí sabe o que o Senhor me falou um dia? Esse cara que queria me bater, ele quis me bater. Aquela coisa, no final da aula eu te pego. Sabe? Beleza. Comecei a chorar, né? Eu tinha 15 anos, o cara tinha uns 20, cara, já tinha repetido 5 vezes. Eu vou morrer de tanto apanhar. Porque eu era muito certinho, sabe? Fraldinha assim. Aí tá. Aí, chegou no final, passou um cara, não sei com quem que ele mexeu, o cara tava com corrente, irmãos. Ele quebrou o cara todo. Teve que ir a ambulância da Unimed, a camisa branca do colégio ficou vermelha. De verdade. Chegou no outro dia... Ele chegou assim, ô Marco, tudo bem? Roxo, irmãos, todo quebrado. Outro dia não, era numa sexta, foi na segunda. Virou meu amigo, ia embora comigo, conversando. Falei, gente, o que é isso? E ele era sozinho, e eu fazia companhia para ele, até na rua dele. Esse foi o primeiro. O segundo, que ia me fazer a mesma coisa, sofreu um acidente de carro. Precisou ir para o hospital. Eu estava lá no trabalho, eu falei, pronto, hoje é o dia que eu vou apanhar no colégio. Sentado,
no almoço, tinha 16 anos, trabalhava numa confecção. Daqui a pouco eu vejo lá, não vou falar o nome para não expor, tá? Fulano no jornal do almoço, acidente na Hermann Usher, fulano de tal ficou preso nas ferragens 2 horas. Eu falei, cara, o cara quer me bater, cara. Eu fiquei com dó dele, de verdade, mas ao mesmo tempo eu fiquei aliviado. E aí, o que aconteceu? Ele precisava que alguém fizesse a prova dele, para ele passar de ano. Quem que fez, irmãos? Eu. Junto com o Daniel, com o Cleito. O Daniel, ele não sabe matemática, ele é a matemática, né? E aí, a gente fez a prova dele, ele passou de ano. Porque chegou um momento, irmãos, que a Bíblia começou a me pedir algumas coisas. Você está entendendo? É simples. Só que o problema é que às vezes a gente chega diante do Senhor e a gente não deixa ela nos pedir, a gente pede. Deixa eu fazer uma pergunta para ti essa noite. O que Deus está te pedindo? O que esse livro está pedindo para você fazer? Será que os teus sonhos são os sonhos de Deus? Eu vou escrever um livro que eu tenho o título, que fala assim, ó, o sonho de um pastor. Sabe o que vai ser esse livro? O que os pastores deveriam estar sonhando? E não estão. O que adianta eu construir um templo e encher de gente para construir um templo maior e maior? Vira empresário. O que os pastores deveriam estar sonhando? O que tu deveria estar sonhando? O que quando o Senhor fala, eu trago à memória aquilo que me dá esperança, o que te dá esperança? Será que o teu carro vai te dar esperança há quanto tempo? O meu carro vale 50 mil. Ele me dá uma certa esperança. Mas até quando? Você está entendendo que na terra não existe segurança? Eu tenho 3 casas. Aí daqui a pouco baixa um decreto que tu tem que dividir porque tu só pode ter 70 metros quadrados de propriedade. Fim da propriedade privada. O que tu vai fazer? Na Venezuela botaram fogo nas próprias casas. Eu conheci venezuelano, eu conversei com venezuelano que botou fogo na própria casa e fugiu para o Brasil. Mas até então a confiança era onde? No que tinha. Agora Jeremias, ele fala, não, caiu tudo. A minha consciência está no Senhor, tu tens uma guerra. Deixa eu te falar, o diabo já foi vencido na cruz, amém? Acabou. Qual que é a minha guerra, pastor? A tua mente. Tu tem que vencer a tua mente. A tua mente. Sabe, irmãos, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, ó, não, esse evangelho que tu prega de paternidade não existe, e tal. Eu falo, tá bom, eu vou acreditar em ti, mas eu quero que tu me fale então, o que significa 1 Coríntios 4, 4:15. Eu quero que tu me diga o que significa 1 Coríntios 4:15. Ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, não terias contudo paz, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Por esta causa mandei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos caminhos em Cristo que eu fiz junto com a igreja. Pronto. Aí tem pessoa que fala, não, o evangelho da submissão não funciona. Eu falo, tá bom. Então me explica, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Aí a pessoa fala, não, mas eu só me movo pelo que eu sinto. Eu falo, tá, então resolve para mim Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, porque aquele que não tem fé, eu emendei aqui, mas não sei nem onde está escrito, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Vocês estão entendendo? É simples, só que a gente complica demais.
Por quê, pastor? Porque eu não passo tempo com isso aqui, ó, deixando isso aqui falar comigo. Eu vivo no evangelho de coach, evangelho de autoajuda, que nos ensina a ser grandes empresários e grandes miseráveis. Te ensina a ganhar uma fortuna e perder tua família. Traga as coisas simples, irmãos. É consolo, é palavra de consolo, amém? Simples. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou com meu coração derramado aqui hoje. Vai lá para Colossenses, eu já estou terminando. Você está recebendo a mensagem, irmãos? Devocional é quando a Bíblia fala com a gente, não quando a gente fala com ela. Vai lá em Colossenses. Deixa eu ver aqui. Colossenses verso 2. Perdão, capítulo 2. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Verso 20. Se estáis morto em Cristo quanto aos rudimentos deste mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toque, não prove, não manuseie. Vai pegando aí, vai arrepiar o cabelo. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas do homem, as quais têm na verdade aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pois quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Amém? Sabe o que o apóstolo está falando? Para de procurar regra. Para de procurar preceitos religiosos. Olha para Ele. Eu preciso te ver, Espírito Santo. É simples. São dias, irmão, simples. Tu só precisa ver o Espírito Santo. Tu só precisa conseguir no teu quarto às 5 da manhã, às 4 da manhã, às 2 da manhã. Tu só precisa sentar lá e falar assim: ó, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Eu preciso te ver. Eu preciso sentir teu coração. Eu preciso ter uma conexão profunda contigo. Eu preciso largar os meus vícios. Eu preciso largar a minha vida. Eu não consigo, Pai. Eu não consigo. Mas se eu olhar para o alto, aonde o Senhor Jesus assentado está à destra de Deus, se eu pensar nas coisas do alto e entender que eu já estou morto, eu serei diferente. Ele não falou que tu está morto? Creia. Não, pastor, mas eu não consigo. Creia, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Deixa a Bíblia falar contigo. Eu quero que tu seja próspero nessa terra, mas eu quero antes que tu seja próspero no céu. Amém? Talvez essa terra vai te afligir, te açoitar, mas jamais vão conseguir tirar o sorriso do teu rosto, se tu estiver em Cristo. Talvez tu vai falar: meu Deus, isso de novo. Todavia eu me alegro, porque em ti eu espero, Senhor. Aleluia. Sabe, uma das coisas que o Billy Graham falou antes de morrer, e eu estava observando isso esses dias, ele falou assim: graças a Deus por Jesus Cristo, que por Ele eu posso entrar no céu. Ele vai me ajudar. Ele podia ter falado das 1 milhão de pessoas, milhões de pessoas que ele tocou, irmãos. Ele podia ter falado tanta coisa, mas sabe o que ele falou? Eu espero nele, no Senhor Jesus, que prometeu que vai me levar. Porque as suas promessas eu torno a minha memória para ter esperança. Guarde uma coisa aqui essa noite. Pastor, como eu vou vencer no momento que eu não estiver mais aqui? Que eu estiver lá, em casa, no trabalho? Eu trago à memória as coisas que me dão esperança. As tuas promessas, que são eternas. O mesmo Deus que era ontem, é o mesmo que é hoje, é o mesmo que é amanhã. Então são tempos, irmãos, que tu só vai vencer se você guardar
a mente nisso. Não é tempo de não toque, não faça, blá, 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 blá. Sabe, irmãos, eu não discipulo mais quem não quer ser discipulado. Acabou. Não discipulo mais. Não caso mais gente que não quer congregar. Sabe por quê? Quem quer, quer. Eu estou aqui para dar pérolas para quem quer. Quem não quer, não quer. Aquele que está limpo se limpará mais. E aquele que está sujo se sujará mais. Eu estou aqui para entregar minha vida para aqueles que querem. Quem não quer, não quer. Para de tentar enfiar o evangelho na goela das pessoas. Ame as pessoas. E aí no momento que elas quiserem saber o que tu carrega, tu ensina e discipula elas. Mas pare de tentar discipular quem não quer ser discipulado. Jesus, quando ele pregava as parábolas, os discípulos perguntavam assim, ó, mestre, por que tu falas em parábolas? E ele dizia assim, ó, para que aqueles que não estão perto de mim não entendam. Porque só vão entender o que eu falo os que caminham comigo. Porque o reino de Deus é para aqueles que querem a cruz. Há um lugar. O mundo pode estar dizendo que não, mas eu trago à memória as coisas simples que ele fez. Se coloque de pé, quero orar contigo. Essa noite eu estou aqui para dizer isso, traga à memória. Pastor, mas parece que não dá certo. Dá, constrói. Deixa a Bíblia falar contigo. Come isso aqui até que se torne real na tua vida. Satanás, ele só tem um poder. Ele é o pai da mentira. Ele vai dizer para ti que não funciona contigo. Não funciona comigo. Funciona. Funciona para todos aqueles que crêem. Quando nós cremos, nós ativamos uma verdade. Se alguma coisa que não está fechando ainda na tua vida, você precisa deixar a palavra falar contigo. Eu não tenho mais nada para fechar, irmãos. Ninguém mais deve nada para mim. Até os que estão devendo financeiramente não devem. Sabe por quê? Porque eu devo amor. Ele deu a vida toda dele. Eu devo dar a minha vida toda. Se eu quero ser justo como ele foi, eu tenho que entregar o que ele entregou. Sabe o que ele entregou? A vida. Esse é o nosso desafio. Quer vencer? Traga esperança, traga à memória aquilo que te dá esperança, as promessas do Senhor. Qual que é a promessa do Senhor? Sede tu um sacrifício vivo, através do teu culto racional. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, para que provais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não depende do governo, não depende do estado, não depende da cidade, depende dele. Depende do teu coração. Se tu sair do pecado, a glória de Deus vem. Eu sei que o faminto já mudou, não mudou, Júnior? Mudou sábado. Júnior sentou comigo e confessou pecado. Se tu sai do pecado, Jesus vem. Sabe por que ele nos visitou hoje? Porque tem muita gente aqui que está deixando o pecado. Ele vem, irmãos. Ele vem. O Senhor, Ele é Pai, Ele quer cuidar da gente, mas Ele não pode, porque a gente ainda escolhe o pecado. O pecado é independência, rebeldia, independência fecha o céu. Às vezes a gente quer andar com o próprio pé, mas aquele que semeia na carne colherá morte, mas aqueles que semeiam no Espírito colherá vida. Deus te chama para semear nessa palavra. Deus te chama para semear nessa palavra. Nós não temos autoridade para sair dessa palavra. Se você andar nessa palavra, tudo o que pedires, Deus fará. Se permaneceres na minha palavra, João 15:7, tudo o que pedires eu farei. Fecha os olhos comigo. Derrama teu coração diante do Senhor. Fala: Senhor, eu não quero mais só falar contigo. Eu quero que tu fales comigo, Senhor. Terei meu momento de derramar as minhas mazelas, meus 15 minutos, mas eu quero passar 1 hora contigo para que tu fale comigo. Senhor, eu preciso que essa palavra faça sentido para mim. Eu preciso que essa palavra faça sentido para mim. Eu preciso que essa palavra faça sentido para mim, Senhor. Tem que fazer sentido para mim, Senhor.
Tem que fazer sentido, pelo amor de Deus. Tem que fazer sentido para mim, Senhor. Tem que fazer sentido, Senhor. Peça. É o teu momento com Deus, não é o momento do pastor, é o teu momento. Fale, tem que fazer sentido. Eu quero estar aqui. Eu quero ter prazer na tua lei. Eu quero ouvir o que tu falas. Eu quero ouvir o que tu falas. Eu preciso ouvir o que tu falas. Eu não quero mais pedir. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero ter um turno de oração. Eu quero dar o meu dinheiro para ti. Eu quero dar meu tempo, minha família. Eu quero enviar os meus filhos. Fale. Eis-me aqui, Jesus. Fale para mim o que eu tenho que fazer. Se é para ir chorar por crianças que estão sendo escravas, eu chorarei. Me dê propósito de vida, Senhor. Eu quero andar contigo. Não é tempo de abaixar a espada, é tempo de levantar a espada. Nos ajude a levantar a espada, Senhor. Nos ajude a levantar a espada. Eis aqui a voz do teu Espírito. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ei! Perdendo tudo por Eu amor, me prostro, e com Senhor. alegria, Eu me prostro diante da tua palavra. É Ele, por Ele que eu estou gastando Ei! minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Fale, Senhor. Fala a tua igreja. Todo dos meus dias. Fale a tua igreja. É Ele, Fale a tua igreja. Bota pra fora. Ele que eu estou gastando. Bota pra fora, minha Jesus. vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ei! Todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando. Ei! Perdendo tudo por amor, com alegria. Todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Se derrame na presença do Senhor e diga: fale comigo, Senhor. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Fale comigo, Senhor. Fale comigo. Eu não quero fazer parte de uma religião. Eu quero fazer parte do teu reino, Senhor. Eu quero fazer parte da filiação celestial. Eu quero fazer parte da tua família. Eu não quero fazer parte de uma religião. Eu quero me relacionar com o teu Espírito. Eu quero carregar a bandeira da cruz. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, Ei, com alegria. Todos os meus Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Aleluia. Deixa eu te falar algo. Todas as pessoas podem passar. Sabe, muitas pessoas perguntam: pastor, por que tu é tão incisivo com a palavra que tu carrega? Porque, irmãos, até os nossos melhores amigos podem nos abandonar. Eu sei o que é isso, mas Ele nunca abandona.